Oi pessoal, aqui é o Rodrigo do Kitnet HQ e hoje eu vou apresentar para vocês esse livraço aqui, As Três Fugas de Hannah Arendt, Uma Tirania da Verdade, de Ken Crimstein, sei lá. Bom, primeiro dizendo que ele é da editora Martins Fontes, tem 230 páginas e a arte é mais ou menos assim, ó. Beleza? Então é mais ou menos essa arte e tal. E aqui a gente tem a biografia da Hannah Arendt, que é uma das principais filósofas do mundo contemporâneo e principalmente a mulher que conseguiu explicar, ou pelo menos tentou explicar o nazismo. Tentou explicar a vida dos judeus e tentou explicar o nazismo, sendo ela mesma uma judia. Cara, porra, é sensacional. É sensacional, assim. Eu já tinha lido Hannah Arendt na faculdade, depois não li mais, apesar de ter comprado o livro, já falo sobre isso. Mas ler a biografia dela, cara, é uma coisa. Nossa, é difícil pra ler. Vou dizer pra vocês que é difícil, porque. Deixa eu colocar aqui, ó. Ó, essa página, por exemplo, ela tá dizendo quem são os caras, ó. Os pintores, os músicos, os teóricos, os cineastas. E embaixo de cada um deles, ó, você tem toda a definição de quem é cada um. Então, assim, é uma leitura densa, porque é muito nome, muita. Sabe, esses nomes que você sempre estudou e tal, tá meio que tudo ali na Alemanha, depois para os Estados Unidos, assim, né? Que eles foram para os Estados Unidos por causa do nazismo. E, cara, assim, esse Ken Crimstein, ele consegue ao mesmo tempo colocar a parte teórica das ideias da Hannah Arendt, junto com a vida pessoal dela, né? Junto com o círculo pessoal de amizades, né? Que é uma outra esfera, junto com a vida pessoal íntima da Hannah Arendt ao mesmo tempo. Ele consegue fazer tudo isso com uma maestria, cara, que olhe. Assim, como eu disse, é difícil pra ler. Eu fiquei 3 dias pra ler. E eu tenho certeza que eu vou ter que ler mais umas 3 ou 4 vezes pra pegar tudo. Se é que eu vou conseguir pegar tudo algum dia também. É muito nome. Se isso aqui fosse um livro em prosa, digamos assim, teria umas 300 páginas fácil. Fácil mesmo. Então, uma biografia dela que, porra, mostra como que ela era, como que era o pensamento alemão, quais eram os objetivos dela, o problema que surge daí com o nazismo, né, que no começo da história não existia, daí depois ele vai existir, como que ela se livra disso, como que ela pensa o judeu daquele período, como que ela pensa, daí ela vai falar também da banalidade do mal e é atacada pelos próprios judeus. Cara, é muito. Essa mulher é muito foda. Pensa uma mulher que eu queria ter conhecido na vida, era essa Hannah Arendt. Eu imagino assim, meia hora de bater um papo com essa mulher, você vai ficar enlouquecido, porque a mulher era demais, demais, assim. E, e é legal que daí tem também a parte amorosa dela, né? Porque ela se apaixona pelo Heidegger, que é um outro filósofo super importante, só que o Heidegger flertou muito proximamente com o nazismo, muito próximo do nazismo, né? Até alguns ideais do homem superior e a ideia de ele assinou, ele era nazista, né? Usava o símbolo nazista da SS e tal. Quer dizer, da SS não, a suástica mesmo. Ele não era militar. Então, assim, você vai ver essa relação com o Heidegger, que ela é apaixonada por ele até o fim da vida, mesmo sabendo que o cara é um canalha, sob vários aspectos. Não apenas o aspecto de ser nazista, que já é suficiente, mas o jeito que ele tratava as mulheres, o jeito que ele tratava ela, o jeito que ele tratava os seus semelhantes, né, a postura arrogante dele. Ao mesmo tempo, você tem também a figura do Walter Benjamin, que é um teórico frankfurtiano que eu adoro, para mim o melhor dos frankfurtianos é o Benjamin. E o jeito que ela coloca o Benjamin aqui é muito interessante, né? Tipo, os escritos póstumos do Benjamin foram dados para ela. Tipo, ó, Hannah, segura aqui, se alguma coisa acontecer comigo, você sabe o que fazer, né? E assim,
E como todo mundo sabe, ou deveria saber, o Benjamin se matou, né, na fronteira da França, tentando fugir do nazismo e tal. E daí tem aqui uma explicação da morte do Benjamin que é interessante, porque ele tenta fugir, mas ele podia ter esperado um dia, então é um misto de ansiedade com falta de sorte também, que eu não tinha entendido dessa forma a primeira vez que eu li a biografia dele, né? E assim, a forma como ela. Como a Hannah Arendt, pelo que está escrito aqui, né? Lógico. A forma como a Hannah Arendt se relacionava com as pessoas e com a ideia da vida judia, do judaísmo, o antissemitismo, como que você combate isso, né? E depois, na hora que ela vai chegar na banalidade do mal, esse nome é muito ruim pra você falar quando tá fanho, né? Quando você vai falar da banalidade do mal, assim, essa pessoa que matou tantas gentes de formas tão cruéis, esse nazista desgraçado, na verdade é só um burocrata. É só um cara que tava ali cumprindo ordens e para ele tanto fazia se ele assinasse um papel ou desse 2 tiros na cabeça de alguém. Então, daí ela é julgada pelos judeus e tal. Cara, é tão bom, porque ela explica. Esse livro é tão legal que, assim, eu voltei a ler As Origens do Totalitarismo, da própria Hannah Arendt, que não é exatamente um livro pequeno. Nessa versão de bolso, tem 830 páginas. Na versão de bolso, né? Que a letra é a desgraça de ler. Ó, uma letra minúscula para ler. E eu tô lendo, eu li ele, como eu disse, na época da faculdade, mas eu li trechos, né? De acordo com o que o professor queria que a gente lesse na época. Não, sinceramente, eu me recordo pouco. E eu não lembrava mesmo, que quem deu o nome de totalitarismo pro governo do Hitler foi a Hannah Arendt. Ela falou, não, é um governo totalitário. Um governo que tá cagando pra verdade. Que não existe a verdade. A verdade é o que o governo fala. Se o governo fala que o papagaio é um bicho vermelho, apesar de você saber que é verde, você vai dizer que ele é vermelho. Porque o totalitarismo, isso que ela vai explicar aqui, e que nesse livro aqui tá bem pontuado também, a ideia do totalitarismo é que você vai seguir as ideias do líder, independente se elas sejam verídicas ou não. A chuva cai para cima, porque o meu líder está dizendo, né? Então, é o governo que mais destrói a verdade, porque quando a verdade não interessa, ele é destruído. Daí que veio 1984, do George Orwell também, com o duplo pensar, né? Então, a Hannah Arendt ela vai pegar isso e vai falar assim, olha, esse esquema, essa forma de entender o mundo totalitária é uma forma que é o oposto completo da verdade, porque é uma narrativa moldada independente da verdade. E daí, obviamente, você não precisa ser muito gênio para fazer correlações com o mundo de hoje, com nossos governantes de hoje que falam absurdos e as pessoas compram, porque elas estão num ambiente de ideia totalitária. Não estamos ainda no mundo totalitário, no fascismo. Não, não estamos lá ainda. Espero que não cheguemos. Mas o ideal totalitário que é aquela coisa assim, mamadeira de piroca! Ninguém nunca viu, ninguém nunca sabe, mas o líder disse. E então ele distorce a verdade, as pessoas compram. Isso tá aqui. Isso tá. Ela falou isso vendo o nazismo que cresceu em 30 e poucos, no comecinho dos anos 30, né? Aí volta pro Berlim, aquele outro quadrinho sensacional do Jason Lutz, que vai falar a mesma coisa. Olha, ó, dá uma olhadinha o que tá acontecendo. E não apenas aqui no nosso país, onde temos, né? Líderes que falam sobre mamadeira de piroca e pessoas que acreditam nisso. E dela vai discutir no livro, que como você pode perceber aqui, eu não li muito dele ainda não, mas li isso aqui inteiro. Ela vai discutir que as pessoas têm que acreditar nisso porque para elas não há outra saída. Em um governo totalitário, não há outra saída a não ser acreditar no que o líder fala. Então, assim, é uma leitura densa. Óbvio, isso aqui é bem mais denso.
mas é uma leitura densa que você não vai conseguir ler em um dia só, mas que vai dar uma explicação de quem era Hannah Arendt, vai dar uma explicação de como era o mundo durante a ascensão nazista, vai dar uma olhada de como era a vida pessoal dela e, de quebra, ainda vê bastante do que está acontecendo no mundo hoje, não apenas aqui no Brasil, se a gente lembrar, na França. A França, aquele país que inventou a liberdade, igualdade e fraternidade, ficou pau a pau para ganhar um governo xenófobo, né, que diz que imigrantes devem morrer. Isso aconteceu na minha linha do tempo, isso aconteceu faz 2 semanas atrás. Então, é muito... Acho que todo mundo deveria ler isso aqui, para entender pelo menos um pouquinho do que é totalitarismo, para entender um pouquinho de como que a vida era naquela época, tentar enxergar ecos, tanto do que era quanto do que não era. Tem certas coisas que ela coloca aqui que não vão acontecer de novo, né? A gente acredita, pelo menos, que não vai acontecer de novo. Aqui ela fala da falta de informação completa. Hoje em dia não existe mais como você ter uma falta de informação completa. Você pode ter o oposto, que é a hiperinformação, que gera desinformação. Mas a ideia de que não tem informação, que ninguém sabia o que estava acontecendo, não vai mais existir. Tem a hora que ela escapa da prisão, que eu não vou dar spoiler também, que ela foi presa, né, no nazismo. Quando ela escapa da prisão, o jeito que ela escapa e o jeito das pessoas que continuam lá, né, que ficam lá na prisão, explicam muito o mundo de hoje, né? Explicam muito o mundo de hoje também. Essa confusão e essa forma de entender o mundo, de aceitar, enfim. Vale muito a pena. Muito, 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 muito a pena. A editora Martins Fontes está de mega parabéns por ter feito isso, por ter trazido para cá, né? A edição original, acho que é norte-americana, e, poxa, bom demais, bom demais. E daí, para não acabar nesse clima tenso, porque é um livro tenso, por um acaso, quando eu sabia que era um livro tenso, fui colocar um disco pra escutar e, pô, vou botar um disco do Paradise Lost, que é uma banda tensa. E daí peguei assim, me distraí, peguei um outro sem querer, porque Paradise Lost, e eu peguei sem querer o Paul Di'Anno. Paul Di'Anno, pra quem não sabe, é o primeiro vocalista do Iron Maiden. E esse disco aqui foi uma tentativa dele, esse The World's First Iron Man. É uma tentativa dele de conquistar o mercado norte-americano. E como a Hannah Arendt tinha acabado de fugir para os Estados Unidos, né, na hora que eu botei o CD, eu falei, porra, é uma feliz coincidência. E daí escutei o disco inteiro, mas esse disco tem Living in America, Play That Funky Music, sabe? Aquelas músicas que são típicas dos Estados Unidos e tal, né? Sabe aquela Living in America, aquela coisa do filme do Rock Balboa? Então, tem aqui. Então esse disco aqui é bem... Assim, eu não vou dizer que é um bom disco. Eu estaria exagerando se eu dissesse que é um bom disco. Mas, né, sem querer eu acabei pegando e escutei e foi bem legal. Então, pra fechar, super recomendado. As 3 Fugas de Hannah Arendt, uma tirania da verdade. É isso aí, galera. Até mais.